Capítulo 19. Número 3. A voz do Espírito Santo. Em Atos capítulo 10, versículo 19, está escrito: E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: Eis que 3 varões te buscam. Deus orienta-nos por meio do que chamamos de voz tranquila e suave. No entanto, Ele orienta mediante a voz do Espírito de Deus que nos fala. Esta é a terceira maneira mais importante de sermos orientados pelo Espírito. A primeira é mediante o testemunho no íntimo. A segunda é por meio da voz tranquila e suave do interior. A terceira é mediante a voz do Espírito Santo. Há uma diferença entre a voz interior do Espírito Santo, que fala ao nosso espírito, e aquela voz tranquila, suave, a qual dirige-se ao nosso próprio espírito. Quando o Espírito Santo fala dentro de você, é mais autoritário. Às vezes é tão real, embora esteja dentro de você, que você olha em derredor para ver quem falou. Você pensa que alguma pessoa atrás de você falou alguma coisa. Depois reconhece que estava dentro de você. Lembre-se de como no Antigo Testamento o jovem Samuel ouviu uma voz chamar seu nome: Samuel, Samuel. Pensou que Eli o chamava. Levantou-se, deu um pulo e saiu correndo para ver o que ele queria. Ele disse: Não chamei você. Samuel voltou para a cama. Então escutou de novo a mesma voz: Samuel, Samuel. Mas uma vez ele correu para Eli, que disse: Não chamei você. E aconteceu a terceira vez. Finalmente Eli contou o que estava acontecendo e disse: Na próxima vez que o Senhor o chamar, responda a ele. Samuel respondeu àquela voz e o Senhor lhe falou: Em 44 anos de ministério, descobri que quando Deus age de maneira mais espetacular, toda a sua orientação é sobrenatural. No entanto, alguns métodos não são tão espetaculares. Quando ele me falava com uma voz que parecia audível, por exemplo, era sinal de que haveria dificuldades pela frente. Se não tivesse falado de modo tão espetacular, eu não teria ficado firme. No tocante à última igreja que pastoreei, por exemplo, fiquei sabendo que o pastoreado estava vago e combinei que iria pregar lá certa quarta-feira à noite. Durante aquele período, antes da data de ir para lá, a fim de pregar, realizei um reavivamento de 3 semanas em Houston. Durante o evento, o pastor, o irmão dele, que também era pregador, e eu nos encontrávamos na igreja todos os dias para orarmos a respeito do culto da noite. A igreja com o pastoreado vago era aquela que pertenciam. Todos os dias perguntavam-me: Já oraram a respeito daquela igreja? Finalmente orei, simplesmente disse o Senhor: Irei para lá na segunda-feira que vem e pregarei na quarta-feira. Não sei se tu queres que eu seja pastor lá ou não. Nem sei se quero ser pastor naquele lugar. Mas o que disseres a respeito do caso, para mim será muito bom. Não falei mais do que isso. Então ouvi uma voz falar tão claramente que pulei. Olhei para trás. Realmente pensava que era um daqueles pregadores. Me ouvira falar e que estava brincando comigo, mas ouvi aquela voz que para mim era audível. Ela disse: Você é o próximo pastor lá. Aquela será a última igreja que você vai pastorear. Você poderia interpretar isso 1000 maneiras diferentes. Poderia deixar o diabo dizer-lhe que morreria ou que estava para ser derrotado. Mas o significado era que o seu ministério era mudado para um ministério de campo. Mais ou menos, naquele momento, aqueles 2 pregadores chegaram passando pelas fileiras dos bancos da igreja. Como de costume, perguntaram:
Já orou a respeito daquela igreja? E eu disse: vocês dois estão olhando para o próximo pastor. Eles falaram: se conhecesse aquela igreja como nós, não falaria assim. É totalmente dividida ao meio. Se a metade da igreja aprova um assunto, a outra metade é contra. É necessário ter 2/3 de votação para ser eleito como pastor. E vamos simplesmente ser honestos. Com você, não pode ser eleito. Nada sei a respeito disso, só sei que eu sou o próximo pastor. E retruquei. Continuaram: ora, você não conhece a igreja como nós a conhecemos. Rebati: não, mas conheço Jesus, conheço o Espírito de Deus e eu sei o que ele me disse. Depois de eu pregar na primeira ocasião, percebi porque Deus agiu de maneira tão espetacular. Cada palavra que eu falava retornava para mim como uma bola de borracha, voltando da parede para trás. Era desagradável. Pensava que pregaria uma só noite, mas eles haviam combinado que eu ministrasse em várias noites. A cada noite tínhamos de mudar para outro lugar para hospedar-nos. Passamos uma noite na casa de um dos diáconos e a seguinte na casa de outro. Um dos diáconos contou-nos: se você se hospedar comigo o tempo todo, algum dos outros provavelmente ficarão com ciúmes, pensarão que eu estou a seu favor e voltarão contra você. Conversamos nessa bagagem no carro e todas as noites tirávamos apenas o suficiente para o dia seguinte. Quando íamos deitar, eu dizia à minha esposa: se Deus não tivesse falado de modo tão espetacular, eu simplesmente me levantaria, pegaria as crianças, entraria no carro e iria embora sem falar uma palavra a ninguém. Minha carne e minha mente tinham muita vontade de ir embora, mas o meu espírito manteve-me firme, porque Deus falara de modo espetacular. Realizaram a eleição. Ganhei todos os votos. Todas as pessoas diziam: foi o maior milagre do século alguém obter uma votação assim nessa igreja. Eu sabia o tempo todo que obteria uma votação assim. O Espírito de Deus contou-me.